Olá, pessoal. Sou o professor Hermano. Conforme combinado no nosso último vídeo, né, que eu postei sobre a questão de crase, da banca Consuplan, mais voltado para o TJMG, vamos fazer algumas questões, alguns slides com algumas questões que já caíram sobre esse conteúdo nas últimas provas que a Consuplan cobrou. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. As frases das seguintes alternativas foram extraídas do texto e alteradas. Assinale aquela que apresenta problema no que tange à regência e ou uso do acento indicador de crase. Para começar, vamos entender o que é a regência. A regência é o sentido, é a produção de sentido, é a relação de sentido entre o termo regente e o termo regido. No caso dos verbos, o verbo vai ser o termo regente. Só para entender, nós temos lá o verbo assistir, por exemplo. Ele contém 4 regências. Tem o verbo assistir no sentido de prestar socorro, socorrer. O verbo assistir no sentido de ver, presenciar. O verbo assistir no sentido de morar, residir. E o verbo assistir no sentido de competir, caber. Só para vocês entenderem aí o que é a regência. Então, quando nós temos a relação de regência, ela vai fazer entre o verbo, o termo regente, e o seu complemento, que é o termo regido. Vamos à alternativa A. Dom Luiz passou a coroa a Luiz Maria. Vocês lembram que no primeiro exemplo, né, na aula anterior, quer dizer, nós vimos que nós não podemos usar crase antes de nomes masculinos. Dom Luiz passou o quê? A coroa, objeto direto. Passou a coroa a quem? A Luiz Maria. É o nosso objeto indireto, mas como é um nome masculino, não posso colocar a crase. Alternativa B. Durante as manifestações de junho, Dom Luiz, neto de Luiz Maria, recomendou a seguidores que não fossem às ruas. Primeiro caso, o verbo recomendou. Quem recomenda, recomenda algo ou alguma coisa a alguém. O que ele recomendou? Recomendou que não fossem às ruas. Essa oração é chamada de oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela está exercendo a função de objeto direto. Esse objeto direto do verbo recomendar, e quem recomenda, recomenda algo a alguém, no caso, a seguidores. Lembra na nossa última aula que nós vimos? A no singular, seguido de palavra no plural, crase nem a pau. Que não fossem às ruas. Quem vai, pessoal, vai a algum lugar. Fossem a. A regência aí, o a, é a preposição que o verbo está pedindo. Quem vai, vai a. Mas o as de ruas, nós temos que colocar sim a crase. Vamos à letra C. Em 1823, o patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, apresentou o projeto de levar a capital à Fortaleza, distante de ataques de corsários no litoral. Vamos ao primeiro caso. Levar. Quem leva, leva algo, alguma coisa a alguém. Levar o quê? Levar à capital. Levar a capital para onde? Levar a capital à Fortaleza. Aqui nós temos um exemplo que nós vimos também de nomes geográficos. Vamos ver, vamos relembrar. Quem vai à volta da, crase a. Quem vai à volta de, crase para quê? Quem vai à Fortaleza, volta de Fortaleza. Portanto, a crase está errada. A palavra Fortaleza, esse nome geográfico, repele o artigo feminino. Então, qual é o caso em que o acento indicador de crase está com problema? Alternativa C. Portanto, vejamos lá a alternativa D. Essa não seria a única ameaça, já que houve um racha na linhagem real em 1908, quando Dom Pedro de Alcântara renunciou ao direito dinástico por se casar com uma reles condessa. Aqui nós não temos situação de crase, mas nós temos a regência. Quem se renuncia a alguma coisa. Como direito é uma palavra masculina e admite o artigo masculino, fica ao. Se fosse direito, né, no caso de direito, fosse uma palavra feminina,
deveria ter crase por conta da regência do verbo renunciar e a palavra feminina. Mas não é o caso. Direito a uma palavra masculina. Vejamos outra questão. O acento grave, indicador de crase em resumo, o reconhecimento permite àquele que trabalha transformar o seu sofrimento em desenvolvimento de sua identidade. Justifica-se, pois, letra A, ocorre fusão da preposição a com o artigo a. Vejamos, pessoal, qual é o verbo? Permite. Quem permite, permite algo, alguma coisa a alguém. Permite a aquele. Permite a, o verbo está solicitando a preposição a, mais o pronome demonstrativo aquele. Portanto, a letra A está falsa. Não é artigo a, é o pronome demonstrativo. Existe a intenção de dar ênfase ao pronome aquele? Não. Alternativa errada. O pronome aquele determina o sujeito da ação verbal? Também não, né, pessoal? Sabemos que não podemos contrair preposição com o artigo que faz parte do sujeito. Letra D. O termo regente do pronome aquele exige a preposição a? Correto. O termo regente é o verbo permite. Ele exige a preposição a. O termo regido é aquele. Permite a, mais o aquele com crase. Lembrando que o pronome aquele, aquela, aquilo, a crase ocorrerá, quando for o caso, no próprio pronome. Alternativa correta, letra D. A letra E. O pronome aquele atua como elemento de coesão textual? Sem comentários, né, pessoal? Apesar de sim atuar como elemento de coesão, não é o caso da questão. Passamos para a próxima questão. No trecho, e até que isso aconteça, esbanjam energia à toa. O sinal indicativo da crase foi utilizado corretamente. Assinale a alternativa em que isso não acontece. À toa, pessoal, aqui está funcionando como o quê? Locução adverbial. Nós vimos na aula passada. Toda locução adverbial que se inicia com a letra A deve ser craseada. Assinale a alternativa em que isso não acontece, ou seja, onde o sinal indicativo de crase não foi utilizado corretamente. Fui à feira. Olha o verbo ir, o verbo lá que nós vimos, que indica movimento. Quem vai, vai a algum lugar. Feira é palavra feminina, admite o artigo a, portanto, a feira com crase. Sentaram-se à sombra. A sombra, o local, né? Onde que sentaram? Sentaram à sombra, locução adverbial. Começa com a letra A, tem que ser craseada. Voltamos cedo à casa dos amigos. Nós vimos também, na aula anterior, a crase com as palavras casa, terra e distância. A crase ocorrerá desde que essas palavras estejam determinadas. Dos amigos determinou a palavra casa, portanto, correta a questão. Dirijo-me a Vossa Excelência. Aqui nós temos um problema. Nós vimos que nós não podemos usar crase antes de pronomes de tratamento. Nós até falamos, antes de pronome, a crase passa fome. Claro que temos alguns casos em que a crase ocorre sim com os pronomes, mas isso é para as outras aulas, né? Vejamos por correto, então, a alternativa D. Vejamos a letra E. Assisti àquele filme ontem. O verbo assistir, como eu abri a aula de hoje já falando, ele tem 4 regências. Quem assiste no sentido de ver, presenciar, assiste a alguma coisa. O verbo assistir, neste caso, requer a preposição a. Então, pense o seguinte, quando você compra o verbo assistir no sentido de ver, presenciar, você ganha junto a preposição a. Assiste a. Aquele é o pronome demonstrativo. Assiste a, mais aquele, assiste aquele com crase. Correta a questão. Vejamos outra questão e última de hoje. Assinale a afirmativa em que o uso da crase apresenta-se incorreto. Pessoal, está pedindo a alternativa incorreta quanto ao emprego da crase. Eu me referi à aluna. Olha o verbo, sempre procura o verbo, pessoal. Quem se refere a alguém, a alguma coisa. Comprou o verbo referir, ganhou de brinde a preposição a. A aluna não é palavra feminina? Portanto, admite o quê? O artigo a.
referi a, mais a aluna, a com crase. Correta questão. Eles chegaram à noite. À noite, locução adverbial. Nós vimos, toda locução adverbial que se inicia com a deve ser craseada. Eles chegaram quando era noite. Letra C, ela está à procura de ajuda. Nós vimos também a situação da locução adverbial, que muitas pessoas confundem aqui, procura, né, como se fosse verbo, mas na verdade não é. Lembra que eu falei com vocês? Se você substituir, ela está procurando ajuda, e der para substituir e fizer sentido, este à procura vai ser uma locução adverbial. Portanto, deverá usar a crase. Letra D, vou à Argentina no próximo mês. Situação da crase que nós já vimos com nomes geográficos. É só perguntar, quem vai à Argentina volta da Argentina. Se você volta da Argentina, tem que colocar a crase. Estou aqui desde as 7 horas. Nós vimos crase na indicação de horas. Qual é o problema que ocorre aqui na letra E? Portanto, a letra E que está incorreta. Qual é o problema que ocorreu? Nós sabemos que na indicação de horas, nós colocamos crase quando as horas são exatas. Agora, se aparecer alguma preposição, né, que nós vimos lá, desde, entre, após, se ocorrer alguma preposição, nós não poderemos colocar a crase. Beleza? Pessoal, então estes foram os últimos exercícios, né, que nós vimos já. Nas próximas aulas eu trarei outras atividades, outros conteúdos voltados aí da banca Consulplan para o concurso TJMG. Valeu? Até a próxima!